Graça e paz, meus amados. Que alegria tremenda estar com vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas há quase 11 anos atrás, a igreja que atualmente eu pastorei nasceu aqui no seminário. Durante 3 meses nós nos reunimos ali naquele hall de entrada. Não existia esse auditório ainda e tivemos o privilégio de nascer aqui e depois de acompanhar o nascimento dessa igreja amada e ver que ela está se desenvolvendo para a glória de Deus. Celebrar com vocês agora o aniversário de organização dessa igreja é motivo de grande privilégio para o meu coração. Então, muito obrigado, pastor Jones, a você e aos irmãos, pelo convite, que muito me honra. Eu espero que o Senhor seja glorificado e exaltado através da sua palavra nessa noite. Nós temos trabalhado, vocês estão trabalhando, sobre discipulado, inclusive o tema discipulado, a vida da igreja bíblica. Eu vou falar sobre um aspecto bem específico da vida do discípulo, por isso eu quero abrir um pequeno parênteses antes de entrar no Novo Testamento, seja os evangelhos, as cartas, o livro de Atos. Quantas vezes aparece a palavra cristão? 3 vezes. Quantas vezes aparece a palavra discípulo no Novo Testamento? 269 vezes. Mas muitas vezes, quando você chega em algum lugar e você pergunta para as pessoas, você é cristão? Elas facilmente dizem, eu sou cristão. E pensar sobre o que é o discipulado é algo central da vida da igreja. Algumas coisas interessantes, por exemplo, que a gente pode dizer que Jesus nunca nos pediu. Você conhece algum versículo que Jesus diga, vá pelo mundo e construa, tenha uma boa junta diaconal? Todas essas coisas são importantes. Todas elas. Ele fez, ele mandou fazer, e ele nos ensinou como fazer, e fazer discípulos. Mateus 28, ide, portanto, fazer discípulos de onde, gente? Alguém lembra? De todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e aí vem a promessa, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Portanto, irmãos, é uma bênção saber que a igreja está buscando entender o que é o discipulado, o que significa a tarefa de fazer discípulos e o que é ser discípulo de Jesus. E a palavra é certa. Mas eu escolhi falar sobre um aspecto que às vezes a gente fala pouco, mas ele também é essencial à vida do discípulo, aquele que segue Jesus. A necessidade do renovo espiritual. Eu não estou falando aqui de falso avivamento, eu quero andar também, é ele. Um personagem singular, um homem como a gente, discípulo de Jesus, que teve tantas virtudes, que teve tantas falhas. Talvez o personagem que é mais desnudado nas suas falhas do Novo Testamento seja Pedro, porque até depois dos evangelhos, Paulo, por exemplo, lá em Gálatas, faz uma censura a ele pela postura dele com os judaizantes. Então veja que Pedro é uma pessoa que ele errou muito, mas ele acertou muito, ele foi instrumento nas mãos de Deus. Mas aqui nós vamos ler um texto onde Jesus tem que intervir, porque o coração de Pedro está perdido, como discípulo, e Jesus precisa visitá-lo para resgatá-lo. E eu espero que, se você estiver parecendo com Pedro nessa noite, o Senhor te visite poderosamente, o Senhor renove você, resgate você, encoraje você, levante você, como ele fez com aquele discípulo que ele tanto amava ali à beira do mar de Tiberíades. E lá no capítulo 21, a Escritura nos diz assim, nós estaremos lendo até o verso 17. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, vocês têm algo para comer? Eles responderam, Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, lançou-se ao mar.
Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes e que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus em ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Que o nome de Pedro seria Pedro, como nós conhecemos no Novo Testamento. Simão, tu serás chamado de Pedro. O segundo encontro de Jesus, o mesmo tipo de esse milagre acontece novamente aqui depois da ressurreição. Por que Jesus faz a mesma coisa no mesmo lugar diante dos mesmos homens? Isso tem muito a ver com Pedro e com a influência dele, inclusive, sobre os outros discípulos. O que sabemos também que está antes desse acontecimento aqui é que depois de uma longa jornada andando com Jesus, onde Pedro se via talvez como uma pessoa já preparada e madura, Pedro vacilou na fé. Vai para o Getsemane, Jesus é preso, levado à casa de Caifás, e naquela madrugada, por 3 vezes, Pedro nega Jesus. Tudo isso havia acontecido antes do texto que nós lemos. E há uma narrativa bíblica que me intriga. A Bíblia diz assim, que quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, o galo, o quê? Alguém lembra? Cantou. E o olhar de Pedro, essa passagem, eu tento pensar como Jesus olhou para Pedro. Como Jesus olhou para Pedro? Eu posso imaginar, apenas imaginar, mas eu acho que ele olhou com muito amor. Sabe por quê? Porque ao negar Jesus, o olhar de Jesus se encontrar com o olhar dele. Por isso, porque Jesus é levado no Calvário, ele aparece aos discípulos, onde está Pedro essas 2 mãos. Sabe o que significa Pedro dizer: vou pescar? O líder, quando está espiritualmente mal, ele tem a habilidade de arrastar outras pessoas para a sua fraqueza espiritual. Tanto é que Pedro diz: eu vou pescar. E o que acontece? Um bando de discípulos fala: eu também. É um monte de gente junto com ele. Passa uma noite, não pega nada. Ou seja, não é um bom meio de retornar para a opção, né? Ainda mais frustrado com todo o investimento na caminhada com Jesus, que parecia ter dado errado. Uma noite sem pescar nada. E aqui começa algo que pode nos renovar muito nessa noite, se nós entendermos. Aquela praia, nisso daquela manhã, parece lindo. Diz o texto que o barco estava a uns 90 metros de distância. E esse alguém começa a dizer: ô, tem peixe aí? Não pegamos nada. Faz o seguinte, lança a rede de novo. Lança a direita do barco, lança a rede. Parece um filme que está se repetindo. Pode lançar. A rede é lançada. O que acontece? Um milagre. O discípulo amado, e a maioria dos intérpretes entendem que é o próprio João que escreveu o Evangelho. Ele vira para Pedro e diz assim: Pedro,
o que acontece com Pedro? Fazendo um churrasco de igreja. Meu filho. Toma, João. Toma, Tiago. E ninguém consegue falar nada. Todos sabiam que Jesus. Todos estão constrangidos. E aí Jesus puxa Pedro. Diz: Pedro, não tem uma conversa com você. Essa é só nós dois. Chama Pedro. Jesus, como você pode observar nos evangelhos, ele sempre foi muito bom para fazer perguntas. Há tristeza, dor, constrangimento, mas de repente a mulher olha no olho do seu marido e diz assim: mas você me ama? É fácil dar essa resposta, irmãos? Porque talvez o marido olhe para dentro de si e diga a si mesmo: eu amo. Mas é fácil responder essa pergunta? Pedro, você me ama? E não só me ama, no hebraico aí, que alguns entendem que tem um significado específico, outros não. Mas independente desse jogo de palavras na língua original, a minha interpretação, à luz desse texto, é que Pedro está dizendo assim: eu amo o Senhor. Desse jeito, falho. Eu amo menos do que eu queria amar. Eu achava até que amava o suficiente para não fazer o que eu fiz, mas eu amo. Então, Pedro, cuida dos meus cordeiros. Acabou o papo? Segunda vez. Mas Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Eu te amo. Então, cuida dos ovelhas, Pedro. Acabou? Não. Pela terceira vez. Pergunta: quantas vezes Pedro traiu Jesus? 3. Jesus lhe pergunta 3 vezes a mesma pergunta. Há alguma intenção da parte de Jesus? Terceira vez, com dor no coração, diz o texto, com amargura, ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus não está fingindo que está tudo bem. Jesus não está fingindo que não havia acontecido o que aconteceu. Alguns diz a João que Pedro iria dar conta de fazer o que ele não deu antes. Por que Pedro... Desculpa aí, viu? Desculpa o pessoal que está na internet aí, que eu esqueci de vocês. Ficar um pouquinho mais atrás. Por que, meus amados irmãos, que Jesus falou assim para João: ele um dia vai me glorificar na sua morte? Pedro traiu para não morrer. Pedro traiu para não sofrer. Mas Jesus diz: um dia ele vai ter condições de dar um passo que ele não conseguiu dar lá atrás. Primeira vez que eu parei para pensar nesse texto, eu fiz uma pergunta para mim mesmo: Senhor, se eu estivesse no lugar de Pedro, eu seria diferente dele? Daquele tempo para cá, de vez em quando eu faço uma oração. Eu peço ao Senhor: Senhor, me permita crescer como Pedro cresceu. Porque eu não sei se você sabe, mas segundo, não a Bíblia, mas a narrativa histórica, Pedro morreu também crucificado pelo Império Romano. Mas quando ele foi ser crucificado, ele pediu: me crucifique de cabeça para baixo. Eu não mereço morrer como o meu Senhor morreu. Como tudo isso pode te renovar nessa noite? Há 3 coisas que eu quero que fiquem no seu coração.
Eu vou ser bem objetivo nelas. Primeira coisa, Jesus mostra que o poder dele não muda. O Jesus que havia feito o milagre dos peixes no mar de Tiberíades e disse: eu vou tornar vocês pescadores de homens. É o Jesus que volta naquela praia, ressurreta, e faz o mesmo milagre. O nosso Senhor não tem sombra de variação. O nosso Senhor não perde o seu poder, nem o propósito eterno que Ele tem em relação a nós. E se você entender isso nessa noite, você vai se refugiar no poder da graça e da glória do Senhor, porque isso não muda. Quem muda somos nós. Nós é que declaramos muitas vezes: quer saber? Vou pescar, vou voltar para as redes. Somos nós que abandonamos aquilo pelo qual um dia nós mesmos ansiamos. Somos nós que dizemos muitas vezes as nossas frustrações na vida como comunidade, igreja: não, agora eu vou ser um crente que vai dar o dízimo, e vou na igreja no domingo, está bom demais, porque fulano me feriu, eu não sei o quê, tal. Somos nós que fazemos isso. Somos nós que começamos a dizer: agora é a vez do outro. Como se a vida da gente tivesse terminado e Deus não tivesse mais propósito algum sobre nós. Somos nós que, quando nos sentimos frustrados conosco mesmo, deixamos de crer na graça de Deus, que é o poder renovador. Somos salvos pela graça, e, meus amados irmãos, é pela graça que vivemos também. Nós não somos apenas salvos, mas nós vamos viver toda a jornada, de agora até o nosso encontro com o Senhor Jesus, quando será arrancada a nossa natureza pela graça. Ou será que é diferente? Então o poder dele continua o mesmo. O cuidado dele continua o mesmo. Essa é uma segunda lição que você precisa entender. Porque muitas vezes, por causa da nossa apatia espiritual, das nossas lutas espirituais, dos pecados que temos tido dificuldade de vencer, ou das lutas que nos sobrecarregam, nós sabemos que o poder de Deus continua o mesmo, mas nós começamos a achar que talvez ele venha contra nós e não a favor de nós. Não queremos nem olhar na direção dele, porque a nossa impressão é: ele deve estar muito virado. Ele deve estar muito nervoso. Ele deve estar muito chateado. Jesus foi traído por Pedro. E esse mesmo Jesus é o que está na beira do mar, assando peixes e pães, no café da manhã de Pedro. Será que nós temos visto os sinais do cuidado de Deus, mesmo nas situações mais extremas e difíceis? Comece a observar. Comece a observar o amor do Senhor Jesus até nas perdas, nas provações, nas lutas. Comece a observar os sinais de que Ele tem assado pães e peixes para você na beira do mar, e quando você está constrangido de chegar até Ele, Ele está dizendo assim: senta aí, está pronto, vamos comer junto. Simples assim. Que lição maravilhosa. Numa noite como essa, basta o passo do quebrantamento, irmãos. Basta o passo de dizer assim: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Senhor, me renova. Senhor, eu quero amanhã acordar, eu quero pegar a tua palavra e ler. Senhor, eu quero voltar a ter uma vida de oração. Senhor, eu quero exercitar aquilo que o Senhor me chamou para exercitar. Mas o Senhor tem que me renovar, porque eu não estou bem. E que Jesus você encontrará? O Jesus que tem o mesmo cuidado. O Jesus que assa pães e peixes e te espera para dizer: vamos comer? Chega a ser constrangedor, né, irmãos?
o amor do nosso Senhor. Ele tem o mesmo poder, ele tem o mesmo cuidado. E guarde essa terceira lição. Ele tem o mesmo chamado. Não existe discípulo sem chamado. Não existe alguém que tenha sido alcançado pela graça que Deus não tenha um chamado para ele. O chamado de Pedro era ser apóstolo da igreja, cuidar das ovelhas que seriam alcançadas. Um ministério que vai além dos judeus e alcança os gentios. Uma história fantástica, extraordinária. Nesse sentido, a história de Pedro é única. Mas está aqui uma coisa que você precisa entender. A sua história nas mãos de Deus também é única. Não tem ninguém com o mesmo chamado, no mesmo lugar, com as circunstâncias específicas, os desafios específicos que são seus. Porque ao se aproximar de Pedro e perguntar a Pedro: Pedro, você me ama? Diante daquela resposta tão difícil de ser dada pela boca de alguém que havia traído, a palavra de Jesus para Pedro foi: apacenta os meus cordeiros. O que é que Jesus está dizendo? Você vai pescar? Você não é mais um pescador de peixes, Pedro. Seu negócio agora, cara, é cuidar de gente. Gente que eu estou salvando. Você foi chamado para apacentar os meus cordeiros, Pedro. O que você está fazendo aqui? Quero concluir essa meditação contando uma experiência que eu vivi há muitos anos atrás. Quando o cara começa a falar assim em décadas, ele está ficando velho. É o meu caso. Eu comecei o ministério muito cedo. Comecei com 15 anos em invasões, em favelas da região de Anápolis e de Goiânia. E evidentemente que com 15 anos, mesmo tendo nascido num lar cristão, eu não era uma pessoa tão madura assim. Naquela época, como está acontecendo agora, havia muita polarização política. Dentro do meu coração, eu senti um chamado pelos pobres, de alcançar aquele povo. Muitos interpretavam que eu era então comunista. Eu nunca tinha lido nada de Karl Marx, coisa assim. Eu vou ser honesto, eu comecei a ler porque todo mundo diz assim: ele é marxista, ele é marxista, ele é marxista. Não sei, eu tenho que ler esse cara, eu não sei nem quem ele é. E na época, de fato, eu li um pouco. E cheguei à conclusão de que, de fato, não conciliava o pensamento dele com o pensamento cristão. Mas como as coisas eram tão polarizadas e a igreja tinha tanta dificuldade de entender o meu chamado naquela época, aquilo foi me amargurando, me amargurando, me amargurando. E outra coisa também foi tornando o meu coração seco. O povo é pecador, irmãos. Então você começa a cuidar de gente pecadora e o seu coração começa a ficar amargurado por causa da crítica, por causa da incompreensão de alguns irmãos, por causa de algum nível de perseguição ao seu chamado. E do outro lado você está lidando com gente boa, né? Todo mundo é equilibrado? Não, você está lidando com gente pecadora, complicada. E eu me lembro que o povo fez uma festa na invasão, uma festa de São João, coisa que eu nunca tinha participado, e eu estava ali com o coração seco de um lado, com a igreja, com a crítica, com a incompreensão, do outro lado, lutando para não ceder a um povo que queria tanta coisa que era contrário a mim. Mas a grande verdade é que eu cedi. E eu me senti numa depressão espiritual tão profunda. Isso eu já tinha 16 anos. Um ano e pouco nesse ambiente. Eu olhei no canto e vi uma garrafa de pinga. E, gente, crente, quando quer fazer besteira, nem saber fazer besteira, a gente sabe. Pensa uma pinga ruim. Pior possível.
Peguei a garrafa, estava pela metade, bebi quase a metade daquela garrafa e evidentemente fiquei embriagado. Triste, deprimido espiritualmente, vencido, derrotado. E quando eu estava tonto, eu tinha consciência de tudo que estava acontecendo, mas eu não tinha o controle das minhas pernas. Você entende mais ou menos isso? Quer dizer, eu estava muito consciente do que eu pensava, até que eu sei reproduzir para vocês. Mas o meu autocontrole para chegar em algum lugar eu havia perdido. Nunca tinha vivido. Tentando me esconder das pessoas e me esquivar, eu consegui chegar no sofá, velho, jogado ao chão. Deitei ali. E o último pensamento que eu tive antes de apagar foi o seguinte: acabou. O que Deus vai querer com um cara desse? Acabou, Senhor. O que o Senhor vai querer de mim? Olha o que eu perdi. Muito chateado, muito triste, uma tristeza difícil de descrever. E ali naquela porta estava um homem chamado Alex, um irmão em Cristo Jesus. E ele me disse o seguinte: Jean, essa madrugada eu acordei incomodado com você. Deus me falou que eu tinha que te achar. E eu estou aqui para te dizer uma coisa. Beijos me visitou e me restaurou através daquele irmão chamado Alex. Quantas outras vezes, no decorrer dos anos, eu tenho que voltar para a praia, eu tenho que comer os pães e peixes, eu tenho que ouvir Jesus fazer perguntas, algumas difíceis, para sair renovado e lembrar que Ele me chamou a passeio da vida nas minhas vidas. Meu amado e amada, eu não sei por que Deus trouxe essa palavra a você nessa noite. Mas se você está entre aqueles que precisa de um renovo da parte de Deus como discípulo, para que você, inclusive, seja instrumento de Deus no renovo dessa própria igreja, na sua trajetória espiritual. Nessa noite eu estou aqui para te dizer: o poder do Senhor é o mesmo. O cuidado do Senhor é o mesmo. E o chamado do Senhor para a sua vida é a mesma. Então diga a Ele: apesar, Senhor, das minhas lutas, das minhas perdas, dos meus medos, das minhas frustrações, das minhas resistências, dos meus equívocos, das minhas traições, dos meus pecados, sim, Senhor, eu te amo e eu quero responder ao chamado que o Senhor tem para mim, porque eu sou discípulo teu. E sabe o que você pode fazer? Andar, olhar para frente e andar, porque nós estamos numa jornada, irmãos. Somos peregrinos aqui, estamos em terra estranha e, como discípulos, estamos seguindo os passos do nosso Mestre. E enquanto caminhamos, o servimos e lançamos a nossa vida nas suas mãos, e Ele nos renova de graça em graça, de glória em glória, nos lembrando o seu poder, o seu cuidado e o seu chamado para as nossas vidas. Essa é uma noite para você renovar o seu coração na presença dele, para você se comprometer espiritualmente com as coisas que você sabe que precisa, para você renovar a sua disposição de servi-lo com alegria, para você colocar os dons, os talentos, as oportunidades e tudo aquilo que Ele te deu nas mãos dele novamente, falar: Senhor, eu estou aqui, tem algum problema para resolver? Resolva. Tem algum pecado para confessar? Confesse. Tem alguma frustração? Abra a mão do passado, olhe para frente e progrida na graça e na glória de Deus nessa noite. Todo discípulo precisa de momentos de renovação nas mãos do Senhor. Nessa noite, Ele está à beira do mar de Tiberíades, assando peixes e pães para nos alimentar. E Ele está nos perguntando: você me ama?
Então responda o chamado do dia. Curva a sua cabeça. Gostaria muito de orar por você. Talvez nessa noite alguns irmãos e irmãs gostariam muito de pedir ao Senhor que derrame esse poder renovador sobre as suas vidas. Como discípulo que você é. Talvez alguém esteja aqui nessa noite queira abraçar esse Jesus que ama desse jeito e entregar-se a Ele. Mas se você necessita dessa oração, como eu necessito, fique em pé. Nós vamos orar pelos teus olhos. Nós vamos orar clamando ao Senhor por essa graça. Amém? Vamos carregar aqueles que desejam fazer essa oração.